Vamos falar então um pouquinho de barreira cutânea e a importância dela no melasma. É o grande segredo de se tratar melasma, tá, pessoal? O pessoal fica querendo uma fórmula milagrosa, o pessoal fica querendo... Deixa eu vir mais pra cá, puxar mais pra frente aqui um pouco. O pessoal fica querendo muito uma fórmula mágica para melasma. Já falo, não tem. Não existe uma fórmula mágica para melasma. Por que não existe? Porque eu preciso avaliar a pele daquela pessoa. E eu estou entendendo que vocês têm uma dificuldade grande em avaliar a pele, em entender o que aquela pele está precisando. Então, como eu sei o que a pele está precisando? O que a gente tem que entender? O que aquela pele está precisando? Hoje eu fiz um post e eu coloquei uma dica. Sempre reparem a barreira. Por que sempre reparem a barreira, pessoal? Porque a barreira normalmente está comprometida. Vamos dar um exemplo. Hoje, eu fiz o bioestimulador. Eu passei álcool na pele para fazer o pertuito. Eu nem vou entrar no mérito do quê? Do bioestimulador. Não estou falando dele. Eu estou falando que o fato de eu ter passado álcool no meu rosto para fazer o pertuito, para entrar com o bioestimulador, já estragou a barreira. Quando vocês, meninas, pegam a cera quente, a cera fria, tá? Nós vamos falar da cera quente daqui a pouco. Mas eu vou tirar o buço, vou tirar os pelinhos que tem aqui. Aí eu pego a cera, pode ser fria, quente é pior, tá? Passo, coloco e eu puxo. Cabelo não, eu puxo. E aí? Ficou sem barreira. Então todo mundo precisa reparar a barreira. E ela é o grande segredo do melasma. Por quê? Vamos entender, vamos lá. Epiderme, derme tá aqui embaixo, certo? Certo. Então, se a epiderme tá aqui, a derme tá aqui embaixo, eu tenho uma camada que faz contato com a epiderme e faz contato com a derme. Junção, derme, epiderme. Em cima da junção derme-epidérmica fica a primeira camada da epiderme, chamada camada basal. Quem mora na camada basal? Nós temos 3 tipos de células que moram na camada basal. Quais são os 3 tipos de células que moram na camada basal? Eu tenho o queratinócito, que ele vai fazer o caminho de subir até o extrato córneo, então ele mora na camada basal. Quem é vizinho dele? Um mecanorreceptor, uma célula que conta para mim, pinica, coça, queima, arde, que é uma célula que ela tá ligada para baixo da derme aqui, ó, tem um receptor nervoso. Então é uma célula que me dá estímulos, me dá resposta de tá pinicando, tá quente, tá calor, certo? Quem é essa célula? Célula de Merkel. E aí, vizinho do queratinócito, eu tenho o melanócito. Então entenda, o melanócito tá aqui e eu tenho um monte de camadas para cima dele, um monte. Só que esse melanócito, pessoal, o que ele faz? Ele não é uma célula de bolinha. O queratinócito é uma bolinha. O melanócito, ele não é uma célula de bolinha. Posso falar bolinha, tá? Quem não quiser, que imagine esférica, usa um nome mais chique, enfim. Ele redondinho aqui. Só que o que o melanócito faz? O melanócito faz isso daqui, ó. Tum. Ele é uma célula que tem dendritos. E esses dendritos encostam nos queratinócitos das outras camadas. Certo? Camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida, se for lábios, palma da mão e sola do pé, e o extrato córneo. E esse queratinócito, qual é a função dele? Produzir melanina. Quando ele vai produzir melanina? Ele vai produzir melanina quando ele sentir uma agressão. Quem é o grande fator de agressão do melanócito? O sol. Então eu vou lá tomar sol. Por quê? Ah, porque eu fui pra praia, porque eu fui pra piscina. Por que eu vou tomar sol? Porque eu andei na rua, não passei filtro solar, enfim, entrei em contato com o sol. Certo? Certo. Radiação, UVA, vai aonde? Ah, lembra que eu já falei pra vocês? UVA, A de aging, de envelhecimento. UVA chega na derme. UVB, burning, queimadura, fica onde? Na epiderme, certo? Então, eu tô recebendo um sol aqui. Esse sol vai gerar radicais livres. E esse sol vai chegar no núcleo do meu queratinócito. E o núcleo do meu queratinócito vai falar assim, ó, socorro, me protejam. Por quê? Porque se eu ficar com esse excesso de sol, eu posso ter um erro, e eu posso ter o aparecimento de um câncer óbvio, que é num estado bem, né, mais avançado. Não é isso que eu tô falando, eu vou tomar um sol, eu gero radicais livres. E o queratinócito joga assim, ó, socorro, socorro, me proteja. Por quê? Proteja o meu núcleo. Por quê? Proteja o meu núcleo? Porque é o núcleo que tem o quê? A informação daquela célula. Então o melanócito, pessoal, qual é a função dele? Opa, tá gritando, ele é a célula que socorre. O queratinócito grita, socorro, tô queimando, e o melanócito vai lá ajudar. Então ele joga a melanina. Essa melanina, o que ela quer fazer? Ela quer ficar em cima do núcleo para proteger esse núcleo do sol, dos radicais livres. Então essa é a função do melanócito, certo? Certo. Que bom seria se só o sol ativasse o melanócito.
E que bom seria se o melanócito não fosse uma célula nervosa, uma célula que tem memória. O melanócito é uma célula nervosa, é uma célula que tem memória? Sim, ele é. Quando a gente está sendo feito na barriga da nossa mãe, o melanócito ele vem da crista neural, que é onde fazem os neurônios. Então, ele lembra da agressão que ele já sofreu. Se ele lembra da agressão que ele já sofreu, o que ele vai fazer? Se proteger. Como ele se protege? Qual é a forma de proteção? Jogar melanina. Então é isso que ele faz. Quando o melanócito está jogando melanina, o que ele está fazendo? Ele está tentando proteger o queratinócito. Essa é a função dele, pessoal. Essa é a função. Então ele faz os dendritos dele para epiderme e vai fazendo um melanócito cora mais ou menos 40 queratinócitos. São 36. Faz 40 para a conta ficar mais fácil, certo? Um melanócito cora aí 40 queratinócitos. E o que mais que eu preciso entender? Que quando ele vai jogando, chega uma hora que ele não tem mais espaço para jogar essa melanina na epiderme. O que ele faz? É aí que eu não consigo entregar resultado no melasma. Por quê? Porque ele já lotou aqui em cima de melanina. O que ele faz com esse dendrito? Ele joga para a derme. E aí ele vai jogar melanina na derme. Aí, meus amigos, eu preciso ter alguma coisa que chegue na derme para tirar aquela melanina de lá. Porque o que vai acontecer com aquela melanina na derme? Ela vai ser fagocitada por um macrófago, ok? Mas o fibroblasto também fagocita aquela melanina. E eu quero matar fibroblastos? O que vocês acham? A gente quer matar fibroblasto? Eu acabei de fazer um monte de... 3 seringas de bioestimulador eu fiz. Por quê? Porque eu quero matar o fibroblasto? Não, porque eu quero fibroblasto trabalhe. Então esse é a grande dificuldade da gente conseguir entregar resultado num melasma dérmico. Num melasma onde eu joguei essa melanina para baixo. Tá bom. O que a barreira tem a ver com isso tudo? Se eu olhar a barreira como o telhado da minha casa, tá? Então, a minha casa é a epiderme. Ó, o melanócito mora lá no térreo da casa. Eu tô, no 8º andar. Então, se eu imaginar que eu tô lá em cima no meu telhado, e o meu telhado tá com buraco, tá entrando coisa que eu não quero. Nem vou falar que tá saindo água. Não cheguei na água ainda, tá? Tá entrando coisa que eu não quero. Se tá entrando coisa que eu não quero, o queratinócito, pessoal, é uma célula fofoqueira. Por quê? Porque quando ele não gosta de uma coisa que ele faz, ele grita: ai, socorro, estou inflamado. E aí? Ai, socorro, estou inflamado, quem vai proteger? O melanócito, fazendo o quê? Puf, jogando melanina. Então, o que a gente tem que entender? O que a gente precisa fazer? Sempre, pessoal, sempre, e eu vou falar mais uma vez, sempre reparem a barreira da pele. Não importa se é melasma, não importa se é rosácea, principalmente a rosácea, não importa se é um processo de envelhecimento ou se é uma acne, também a acne está sem barreira, sempre, pessoal, coloque um reparador de barreira. O que eu vejo muito? Eu vejo muito assim, uma fórmula, vamos fazer uma fórmula aqui de cabeça. Ácido mandélico, 8%, tá bom. Ácido cógico, 1%. Ácido cógico não tem poder de descamação. Se você quer o ácido cógico com alguém para descamar, você tem que associar o ácido cógico com alfa-hidroxiácido, mandélico, glicólico ou lático, tá? O glicólico, eu fiz um post essa semana de resposta. Cadê ele? Tá aqui, né? Deixa eu ver. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo tá aqui. O Rodrigo fez uma pergunta muito legal. Posso usar glicólico no melasma? Eu não gosto. Por que eu não gosto? Vai lá ler o post, mas depois eu falo pra vocês. Então, ó, vamos voltar na fórmula. Tá aqui, ó. Botei um ácido mandélico, 8%, um ácido cógico, 1%. Então, eu tenho um clareador. Olha aí o Rodrigo aí, ó. A pergunta foi dele. O post que eu fiz do filminho do ácido glicólico foi a pergunta que veio dele, que eu achei muito boa essa pergunta. Depois a gente volta aqui e eu vou explicar mais. Então, vamos lá. Mandélico com o cógico. Cógico, pessoal, quela, ferro e quela, cobre. Tiro o cobre, tiro o ferro. A tirosinase, que é a enzima que pega a tirosina, faz toda aquela transformação e forma a melanina, não funciona. Porque a tirosinase precisa de cobre e precisa de ferro. Muito mais cobre do que ferro. Quando a gente usa o ácido cógico, o ácido fítico, a cisteamina, que teve também alguém que perguntou, né, da cisteamina, quando usa a cisteamina, ela também quela o cobre. O que significa quelar o cobre? Pensa aqui, ó, a enzima, vamos imaginar que isso daqui é a tirosinase, ó. Para a tirosinase funcionar, ela precisa ter o cobre, imagina que isso aqui é o cobre, ligado nela. Então aí sim ela pega a tirosina e melanina, tá? Então eu não vou falar toda a cascata aqui agora. Quando eu uso cisteamina, quando eu uso ácido fítico, quando eu uso ácido cógico, eu faço isso daqui, ó. Eu tiro o cobre. E aí a tirosinase fala assim, opa, não sei, tá faltando alguma coisa, eu não consigo formar melanina, certo? Então, o fítico tá aí por causa disso. O mandélico inibe tirosinase,
A tirosinase inteira, o mandélico inibe ela. Código, tira a tampinha. Lembra que eu falei ontem no post, ou hoje no post, eu não lembro quando que foi, que a gente tem que colocar ativos que um ajuda o outro, mandélico e o fítico. Um ajuda o outro, o código, desculpa, tá aqui. Que mais que eu vejo numa formulação? Aí a pessoa pega e vai botar outro clareador. Por exemplo, Belides. Belides é um clareador que inibe uma via do melanócito chamada via da endotelina, que é ativada pelo sol. Tem sol de noite? Não adianta usar Belides à noite. Tem que usar Belides durante o dia, porque eu tenho sol de dia, eu não tenho sol de noite, certo? Então coloquei, como que é a fórmula mesmo? Mandélico 8, cógico 1, Belides 4, vou pôr mais um clareador que eu amo, tá? Vou colocar o TGP2 peptídeo, que ele vai no coração da melanogênese, ele vai lá inibir o MITF, F, tá aqui, certo? E vou pôr o alfa-arbutin aí também, pronto, um outro clareador. Pronto, e tá bom, vai essa fórmula. Aí beleza, a pessoa começa a usar, usou, pinicou, não, só um pouco, usou um dia. Segundo dia, pinicou, só um pouco. No terceiro dia, a pessoa está descascando. Pergunta que eu vou fazer pra vocês aqui. Eu quero que o meu paciente descasque na casa dele? Não quero que o meu paciente descasque na casa dele. O que significa o paciente ficar descascando na casa dele com um skincare para ser usado todo dia? O que significa isso? Significa que eu estou arrancando a barreira dele. Se eu estou arrancando a barreira dele, quem está gritando? O queratinócito. O queratinócito está gritando. Quem está ouvindo? O melanócito. Como o melanócito responde para o queratinócito? Jogando melanina. Então, vocês entendem que porque num primeiro momento melhora, clareia. Por quê? Eu estou inibindo tirosinase, eu estou dispersando a melanina com o ácido mandélico, alfa-arbutin, Belides, TGP2, clareadores. Então, num primeiro momento, clareia. Depois a pessoa vai falar assim, nossa, minha pele tá vermelha, tá ardida, e parece que a minha mancha tá mais escura. Quem aqui, eu quero que escreva aqui para mim no chat, quem aqui que é profissional da área, que já ouviu o seu paciente falar exatamente isso que eu tô falando para vocês? Parece que melhorou, mas depois piorou, depois ficou mais escuro. Quem aqui, escreve no chat, já passou por isso, ou já ouviu alguém, algum amigo falando isso, ou já aconteceu isso com algum paciente de vocês? Do paciente começar a descascar e ficar muito vermelho em casa. O que eu faço? Escreve aqui, Lucélia falou eu. Quem mais? Só a Lucélia? Eu e a Lucélia só passamos por isso? Gente, eu vou contar pra vocês, eu não aprendi. Quando eu comecei a prescrever, eu fazia a fórmula exatamente que eu falei pra vocês. Exatamente. O primeiro curso meu de prescrição, a fórmula era exatamente essa que eu falei pra vocês. Olha aqui, a Rose, a Samara, todo mundo, eu. Todo mundo, pessoal, que já trabalhou com melasma em algum momento, já pegou uma... Porque a gente, quando não sabe prescrever, o que a gente faz? A gente pega uma fórmula pronta. Bota lá no Google, fórmula para melasma. Pluf, vai aparecer um monte, pessoal. E aí eu olho, qual será que eu vou? Não sei, essa aqui tem hidroquinona, não quero hidroquinona. Essa daqui, parece que tá tudo bem, porque o mandélico não é tão pequeno, ele é um alfa-hidroxiácido maior, pode ser usado em todos os fototipos, que legal. O código, sempre tem código, não sei pra que serve, vou colocar. Belides é da Margarida, então tá bom, vou pôr ele. O que é esse TGP2? Não sei, Google, TGP2. Derivado de fator de crescimento. Vou colocar ele aqui também. Então tá bom, alfa-arbutin todo mundo tem em forma de clareador. Que beleza. E aí? O que mais eu precisava ter feito? Quando, pessoal? Dica pra vocês. Vai usar alfa-hidroxiácido em casa, numa pele que nunca viu nada de ativo, nunca usou nada de ativo, não começa usando todos os dias. Por quê? Porque a pele vai sensibilizar. Vai. Então começa dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, depois vai no todo dia, certo? O que você pode fazer para evitar isso? Porque essa fórmula não é ruim, ela é uma fórmula boa. Eu mesmo usei ela várias vezes. Essa fórmula é uma fórmula boa. O que faltou para a pessoa não vir descascando? O que faltou para a pessoa não vir com eritema, não vir com a pele sensível, não vir com a pele assim, esticada, porque tirou mais do que devia? Faltou reparador de barreira, pessoal. Outra coisa, melasma tem inflamação nessa pele, faltou um anti-inflamatório. Por isso que eu bato na tecla de todos os meus alunos, vai no mais fácil. Eu não uso corticoide. Corticoide, pessoal, dá um afinamento dérmico. Ele deixa a pele fina. Corticoide é igual a hidroquinona. Você tem que usar por um período muito curto de tempo. Então, o que eu vou usar de anti-inflamatório? Por que ir no tiro do canhão? Por que ir no corticoide? Porque tem um monte de fórmula que eu vejo por aí que tem hidrocortisona. Fórmula de Kligman tem hidrocortisona. E aí? Eu não quero usar ela. Então, pessoal, evitem usar corticoide. Deixa o corticoide. Quando eu usar, você nunca usa corticoide? Não, eu uso. Quando eu tô dando aula ou quando eu tô na minha clínica, eu fiz um peeling e deu uma intercorrência, deu um frost onde não era para dar, o ácido penetrou mais rápido no lugar,
deu um frost e ali, naquele pedaço, eu gerei uma resposta inflamatória além do que eu queria. Aí sim eu vou usar uma desonida, uma hidrocortisona, aí sim eu vou usar um corticoide, por quê? Eu não quero nenhuma resposta. Eu quero diminuir toda a resposta inflamatória. E o que eu faço ainda? Se eu tenho LED, o laser, eu vou lá no laser vermelho, 650, 640, 660 nanômetros e descarrego ali 10 joules. Ai, mas você vai cortar o efeito inflamatório do peeling, porque eu quero. Pessoal, você teve uma intercorrência, dane-se o peeling, dane-se o resultado do peeling. Você tem que cortar aquele excesso de resposta, por quê? Porque aquilo pode hiperpigmentar, se o seu paciente for um paciente de fototipo alto. Então, voltando na minha fórmula, o que eu poderia colocar? O alfa-bisabolol muito melhor, certo? Que mais que eu poderia colocar? Reparadores de barreira. O que é um reparador de barreira? Se eu não sei o que é barreira, eu não sei o que repara a barreira. Se eu não sei o que tem na barreira, ceramidas, colesterol, ácidos graxos, os ômegas. Então vamos lá. Olha aí a Rose, ceras homosídees, amo. É um super reparador de barreira, certo? Quem mais pode ser reparador de barreira? Depantenol, né? O Bepantol tem quem? Depantenol. Então, o que a gente precisa fazer? Reparar a barreira. Ai, mas eu não tenho, nossa. E aí, eu fiz essa fórmula para o meu paciente. Vamos lá, vamos pôr um valor X aí, vai? Gastou aí R$80. Aí eu vou falar assim, para de usar. Aí vai falar assim, ai, mas e aí, eu gastei R$80, vou jogar fora, não vou usar mais essa fórmula? Puxa, gastei, porque aí eles vão falar isso, puxa, gastei. Pessoal, olha o que você vai fazer. Deixa a fórmula lá, você vai virar e vai falar assim, deixa essa fórmula aí, você vai precisar comprar um Bepantol ou qualquer outro reparador de barreira. Eu coloquei outro de um monte de reparador de barreira aí nos stories, eu posso depois pôr de novo, porque eu fui na farmácia, peguei e fui tirando foto. Bepantol, Cicaplast, qual mais, pessoal? Eu não lembro mais. Enfim, tem vários, tá? Então, olha o que você vai falar pro seu paciente. A pele sensibilizou. Você vai falar assim, paciente, não usa. Espera um pouco. Vai, compra um Bepantol, Bepantrix, enfim, tem um monte. Passa o Cicaplast no seu rosto. Passa umas 3 noites. Não usa, suspende. Usa com seu sabonetinho que você já está usando. Repare sua barreira. Porque você vai pedir foto ou você vai falar pro paciente, vem na clínica. Normalmente quando algum paciente meu sensibiliza com alguma coisa, eu já me viro para atender ele no outro dia na clínica. Para eu ver com o meu olho como tá aquela pele, para eu usar os meus ativos, certo? Ah, mas não dá, por exemplo, é a Lia. A Lia, ela vai ser minha aluna, né, Lia? E paciente à distância, eu não consigo trazer ela para minha clínica. Ela vai me mandar uma foto de como ficou o rosto dela, eu vou falar assim, Lia, você vai pegar, compra o Bepantol, lava o rosto com sabonete neutro, passa o Bepantol na hora de dormir, ou, dependendo, vamos supor que não sensibilizou muito, tá? Passa o Bepantol na hora de dormir 3 dias. Me manda foto, ai, Paty, já tá normal a pele. Tá normal? Tá. Então, Lia, você vai fazer o seguinte, hoje Bepantol, amanhã a formulinha. Hoje Bepantol, amanhã a formulinha. Dessa forma, pessoal, você vai reparando a barreira e clareando. Acabou o produto? Acabou. O próximo que você for mandar manipular, você já bota os reparadores de barreira junto. Um Ômega Plus, um Fisavi. O Fisavi, pessoal, é um ativo legal. Por quê? Porque o Fisavi é tanto anti-inflamatório quanto reparador de barreira. Sabe um que é reparador de barreira? Que a gente não sabe. Cara, é o Coringa. Qual é o Coringa dos ativos? Coringa dos ativos é a niacinamida, pessoal. A niacinamida, ela ajuda no melasma, porque ela impede o empacotamento lá dentro do melanossoma, nos estágios iniciais do melanossoma, ela para. A niacinamida protege da luz azul, ela filtra a luz azul. A niacinamida é anti-inflamatória e a niacinamida também repara a barreira. Então, ela é um super coringa que você pode utilizar nas suas fórmulas. Se nessa formulinha que eu falei pra vocês, do mandélico, cógico, quem mais que eu coloquei? TGP2, Belides e, não lembro, alfa-arbutin? Foi isso? A fórmula foi essa? Se eu tivesse colocado uma niacinamida, provavelmente não sensibilizaria tão rápido. Por que tão... Mas você acabou de falar que a niacinamida é um reparador de barreira. Como que não vai sensibilizar tão rápido? Porque, coitado, né? É só ela ali, tentando, aquele monte de agressão. E só ela, igual quem me perguntou da vitamina C. Coitada da vitamina C pra fazer tudo. Certo? A niacinamida precisa de transcutol? Não. As bases normais deixam ela ser permeada. Não precisa de nenhuma base, meu Deus, mais específica, não, tá? Ela pode aumentar a permeação da niacinamida. Ela pode aumentar a permeação, mas não é que você precisa dessa base para fazer essa permeação. É igual o ácido tranexâmico, ele demora, ele tem uma permeação mais lenta. Então tem algumas bases que favorecem a permeação dele. Então, pessoal, voltando. Vocês entenderam o porquê que é importante reparar a barreira? Qual a concentração da niacinamida? De 1 a 10%. Aí, mas quanto eu ponho? Quanto eu ponho? Vai ler o post de hoje, que o post de hoje eu peguei a live do Igor, que eu fiz com ele. Quem não assistiu a live do Igor, fuça, que foi uma live de bases farmacêuticas, certo? O que o Igor falou? Não coloque mais de 20 a 25% de ativos. Eu não entendi. Paty, eu li o seu post, mas eu não entendi o que é de 20 a 25% de ativos.
Quantos ativos eu coloquei? Vamos lá, ácido mandélico, 8%. Então eu tenho 8, certo? Ácido cógico, 1. Então 8 mais 1, 9. Alfarbutin, 7. 9 mais 7, 16. 16. Belides, 4, 20. Olha aí, 20. Opa, tô no limite, 20. Niacinamida, 5, 25. Chega. Porque tudo que você for colocar mais, a base pode não aguentar. A base vai desestabilizar, o gel vai quebrar, certo? Então, cuidado quando você coloca, agora entendi, não passe de 30%. Por quê? Porque não dá. Mas se você pegar o ativo da indústria, professora, no ativo da indústria tem lá 30%. Alguém colocou aqui pra mim, não sei quem foi, que uma paciente usa não sei de onde que era, alfa-hidroxiácido 30% mais 10% de não sei o que. Eu acho que era uma coisa. Só aí você já tem 40%. Pessoal, indústria, um monte de volume, tem um monte de estabilizante, um monte de conservador, tem coisas que a farmácia de manipulação não tem. Então eu falo pra vocês, tem gente que bota assim, quando eu dou aula de melasma, quando eu dou no home care aula de melasma, que eu falo de todos os ativos, em todas as vias de ativação, a primeira coisa que a pessoa fala assim, eu vou por todos então. Não dá, não aguenta a base, certo? Então o que eu falo pra vocês, pessoal? Cuidado, ouça, vai devagar. Mas e aí? Como eu sei que não tá funcionando? Não tá funcionando. Primeira coisa, pessoal, o seu paciente de melasma, a primeira coisa que você tem que pedir para ele é paciência. Todos os meus pacientes de melasma, todos, na hora que eu estou fazendo a anamnese, eu pergunto, você vai ter paciência? Porque a pessoa, ela quer sumir com o melasma dela em 1 mês. Ela já fez tanta coisa e ela quer sumir com aquele melasma em 1 mês. Aí você pergunta, quantos anos tem esse melasma? Quando apareceu esse melasma aí? Na gravidez da minha filha. Quantos anos sua filha tem? 20. Então faz 20 anos que o melasma tá ali e eu, que sou uma profissional da estética de Hogwarts, vou pegar a minha varinha mágica e vou fazer uma mágica para sumir com um melasma de 20 anos em uma sessão, ou em 15 dias. Lembra da historinha que eu contei do melanócito jogando para cima e jogando para baixo? Pessoal, essa melanina que está aqui embaixo, sinto informar, se você não pegar uma agulha e não cutucar ali embaixo e jogar o ativo lá embaixo, você não tira. Mas eu sou esteticista, eu não posso trabalhar com injetável. Não precisa ser injetável, pode ser um microagulhamento de 0,5. Você já chegou onde você queria. Você já jogou o ativo onde você queria. Paty, mas que ativo? Ácido tranexâmico. É ele que vai lá embaixo diminuir VEGF. Posso pôr o código? Posso. Posso pôr TGP2? Posso. Posso pôr outros clareadores? Posso. Ótimo. Você não precisa ter uma seringa e uma agulha na mão para tratar um melasma dérmico. É isso. Quando eu falo assim, precisa conhecer a fisiopatologia, é por isso. Por quê? Porque se eu não sei como o melanócito age, se eu não sei onde ele joga a melanina, se eu não sei quantos tipos de melanina eu tenho, se eu não sei para que serve, para onde vai, para onde não vai, o que me adianta ter uma fórmula na mão? Nada. Então por isso que eu bato. Todo mundo que é meu aluno, independente se é online, independente se é presencial, nas especializações que eu dou aula, toda vez eu volto na fisiopatologia. Tem um monte de aluno meu aqui que vai me falar, é verdade, ou não, ela tá mentindo, ela não fala de fisiopatologia. Que tá aqui. Então, pessoal, tem que saber. Por isso que no meu curso eu falo da fisiopatologia. Eu dou aula de fisiopatologia do melasma, fisiopatologia da acne, fisiopatologia da rosácea, fisiopatologia do processo de envelhecimento. Por quê? Como é a epiderme? Como é a derme? O que tem? Eu preciso falar disso, pessoal. Porque senão é muito fácil eu pegar, abrir um formulário ou sentar aqui, montar 100 fórmulas, porque eu consigo montar 1000 se eu quiser, e jogar para vocês, olha, meu curso de prescrição é fórmulas, tchau, tchau. Não, a gente precisa pensar, pessoal, a gente precisa olhar e entender. Outra coisa, quanto tempo eu tenho que falar assim, fracassei nesse tratamento? Eu fracassei no tratamento, eu tô bem frustrada. Tem uma paciente minha que eu não consigo entregar 0 resultado para ela. 0. E eu pergunto, aí, quando ela viu que não estava tendo resultado, e eu também, e aí eu comecei a cercar outras possibilidades. Aí ela me contou que ela não estava usando direito, aí ela me contou que os hormônios dela estavam todos atrapalhados, aí você fala, então calma. Né? Tentem, pessoal, façam as reavaliações dos skincare, principalmente de melasma, são 3 meses, pessoal. Mas eu já falo pra vocês, já dou uma dica pra vocês, se em 1 mês, 1 mês e meio, você não verificar melhora, provavelmente não vai dar certo aquele skincare que você montou, tá faltando alguma coisa, ou você na anamnese não soube identificar a via de ativação certa, tá ativando aqui, no hormônio, e você tá aqui na via da endotelina, ou você tá aqui em outra via, ou aqui, tem mais de 16, pessoal. Então por isso que na anamnese é muito importante. Que perguntas eu faço? Quando apareceu esse melasma? Na minha gravidez. Hormônio, pessoal, hormônio. Esse melasma apareceu depois que eu passei por um estresse muito grande, uma tristeza, uma perda, qualquer coisa.
emocional. Ah, mas emocional ativa melasma? O quê? Que eu comecei a live falando que melasma é uma célula de memória. Lembra da agressão, ela vai ser reativa a isso. Então, sim, pessoal, uma pessoa que está deprimida pode ter uma piora do melasma. E alguns antidepressivos aumentam a pigmentação da pele. Ah, então vou parar de tomar antidepressivo. Não, você não vai falar isso. Ninguém aqui pode tirar a medicação de outra pessoa, pessoal. Então, precisa saber, olha, você vai falar, tá vendo esse medicamento que você toma? Ou tá vendo esse DIU que você colocou? Ou tá vendo o seu anticoncepcional? Ele fica ativando o melanócito. Então, eu preciso tentar deixar essa forma de ativação mínima para eu conseguir clarear a pele. Você só vai saber se você souber a fisiopatologia, não adianta. Posso montar uma fórmula? Eu posso. Quando eu faço uma entrevista com algum paciente, eu pergunto um monte de coisa. Ah, quando você entra no carro, o carro tá quente. O seu melasma piora? Nossa. Quando você toma banho, o quê? Nossa, ele fica preto. Quando você tá cozinhando, então, ó, o calor ativa. E aí a pessoa faz o quê? Triatlon. Vou eu, com a minha varinha mágica de Hogwarts e, pum, tentar cuidar daquele melasma se o grande fator que pigmenta ele não é tirado. Não dá. É o que eu falo. Muitas vezes, pessoal, é muito fácil o paciente jogar na sua mão, aqui, você, profissional, esse tratamento não funciona. Ai, você não sabe o que você... esse tratamento tá ruim. Eu vou no fulano. Aí o fulano não faz. O fulano também é ruim. Sendo que o paciente não ajuda. Coloquem a responsabilidade do tratamento na mão do seu paciente. Ele tem que usar filtro solar? Tem. Ele tem que beber água? Tem. Ele tem que passar o ativo? Tem. Ele está fazendo? Não. DIU de cobre não. Só o hormonal. Hormônios. O de cobre não. Cuidado, tem algumas pessoas que têm dermatite retinoide. Aí é outro caso. Não podem usar o ácido retinóico. E aí eu vou usar algum derivado dele. Ou, se mesmo com o derivado a pessoa ainda tem essa dermatite, a gente vai nos retinol-like. Ou em outro que descama. Mandélico, por exemplo. Que é clareador também. Então, pessoal, não tem nenhuma pergunta na caixinha. Posso reparar a barreira no mesmo dia da aplicação do peeling? Deve! Você não passa o Bepantol depois que você faz peeling? Eu passo. Quando você passa o Bepantol depois que você fez o peeling, você já está reparando a barreira. Vou ficando por aqui então. Um beijo. Falou. Fui, pessoal. Tchau.